Fala galera, a professora Tabita aqui com vocês para mais uma aula de biologia. Toda vez que nós começamos um novo assunto, que na verdade não é um novo assunto em si, mas a gente está dando continuidade, a gente sempre traz a lembrança que você tem que estar antenado em todos os pontos que estão sendo passados aqui. Tudo bem? Então, vamos lá, concentração, para que você faça todas as anotações devidas nessa aula, certinho? Essa é a nossa aula, galera, 43.1. Eu ia falar 2, 43.1. Vamos lá, joga no quadro então para a gente ver qual é o assunto da nossa aula de hoje. Joga no quadro, é isso aí. Nós vamos falar sobre matéria e energia. E quando a gente começa falando sobre matéria e energia, o que vem à sua mente a partir do momento do que a gente viu nas aulas anteriores? Você se lembra então de cadeia alimentar? Você lembra que nós falamos que dentro de uma cadeia alimentar você tem esse ciclo, esse fluxo de matéria e energia? Pois é, nisso que nós vamos nos concentrar na aula de hoje, tá? Nessa energia que está disponível no ambiente ou que vai passar a ser disponível no ambiente a partir de processos onde você vai ter interação e a presença de organismos vivos. E aí essa energia, ela vai repercutir por todo o fluxo onde existir seres vivos, onde existir conexão ou comunicação com a natureza, nós vamos ter esse fluxo de energia. E nós vamos falar também sobre esse ciclo da matéria. Então, o que eu quero que você preste atenção já aqui? Que na questão, você tem... Cadê? Olha lá. Você tem... Deixa eu pegar uma canetinha de outra corzinha aqui. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção? Sobre o fluxo e a palavrinha chamada ciclo de matéria. Então, a energia, ela vai estar passando, fluindo. Fluindo em quê, professora? Fluindo dentro da cadeia alimentar. E o ciclo da matéria vai estar circulando, tá bom? Entre os grupos de seres vivos. Vamos continuar? Para a habilidade dessa aula, o que a gente tem? A gente vai diferenciar e compreender o processo de transferência de matéria e energia dentro dos ecossistemas. E nós vamos reconhecer a importância do ciclo da matéria como transferência de energia para quem, professora? Para os seres vivos inseridos em qualquer tipo, em qualquer nível do seu nível trófico ou presente em qualquer tipo de ecossistema. Tudo bem? Então, a energia no ambiente? Como assim? A gente sabe que, olha aqui para mim, nós sabemos que para fazer as manutenções dentro da nossa casa, por exemplo, para ligar uma televisão, para manter a água gelada na geladeira, enfim, refrigerar os alimentos que nós conservamos, né? Nós precisamos de energia. Pois é, essa energia, ela está disponível nesse ambiente, ok? Aqui, nesse ambiente, e esse ambiente, ele vai estar então presente no nosso dia a dia, e quando a gente olha para o nosso ecossistema, a gente vai também reconhecer processos químicos, fenômenos que vão estar com a participação dos seres vivos, influenciando em quem? Nessa energia, que vai estar presente no ambiente. Ó, aqui, tudo bem? Então joga lá no quadro, olha lá. Aliás, me tira do quadro, é isso aí. Gente, na natureza, os seres vivos, eles vão interagir entre eles e também com o meio físico, tá? Com o meio físico. E a partir dessa interação, nós vamos ter uma dinâmica, uma organização. Lembra que nós falamos que dentro de cada um dos ecossistemas, seja ele aquático ou terrestre, o que se busca? Não é um equilíbrio perfeito, e sim um ambiente com estabilidade. Então, quando a gente fala dessa dinâmica que vai acontecer entre esses seres vivos, entre eles e esse meio físico-químico, nós estamos em busca, ou a natureza está em busca justamente dessa dinâmica
para a estabilidade. O que seria essa estabilidade? Joga aqui para mim. A estabilidade de um ecossistema, cadê eu? Joga para mim. A estabilidade de um ecossistema está relacionado, por exemplo, à quantidade de parceiros para o processo de reprodução. Ou pode estar associado também à quantidade, disponibilidade do recurso alimentar para cada um dos organismos vivos inseridos nas comunidades e que vão ter esses recursos disponíveis para cada nível trófico. Lembre que os níveis tróficos, eles são organizados de acordo com o hábito alimentar. Os produtores, aqueles que são chamados autotróficos, né? E os consumidores primários, classificados como herbívoros. E aí você tem os consumidores, né? Que são carnívoros ou também podem ser onívoros, como a gente viu nas aulas anteriores. Então, quando a gente fala nessa busca dessa dinâmica de estabilidade, a gente está falando isso. O que esse organismo tem disponível nesse ambiente que vai fazer com que ele permaneça ou que ele seja obrigado ou induzido, né, por instinto, a sair daquele local. Se ele for um animal adaptado para o processo de migração, ele vai migrar. Senão ele vai sofrer um processo adaptativo até também da sua dieta, tá? Então o meio, a gente já falou isso, o meio, né, todos os ambientes, todos os fatores abióticos inseridos no ecossistema vão influenciar em toda essa dinâmica. Tudo bem? Pode me tirar. Olha lá. A energia, então, ela é necessária à vida na Terra. E essa energia provém de onde, professora? Do Sol, energia luminosa do Sol, tá? Então, olha lá, são seres vivos clorofilados, como as plantas, as algas, que vão participar desse processo, ou seja, transformar essa energia luminosa em que, professora? Em energia química. Sim. Para a realização desse processo, eles vão contar, né, com o quê? Com um pigmento chamado de clorofila. Tá ali em cima, mas a professora gosta de escrever, né? Clorofila. Então, algas, vegetais, as cianobactérias, tá bom? O fitoplâncton no meio aquático que faz parte ali. Todos esses organismos, seres vivos, são clorofilados. E a presença desse pigmento, tá? Esse pigmento permite que eles realizem, então, o processo chamado de fotossíntese, ou processo fotossintético. E aí eles começam a ser classificados, eles começam a ter uma importância a mais dentro do processo de equilíbrio ou de estabilidade do organismo. A palavra quer vir aqui o equilíbrio, né? A gente vai trocar esse equilíbrio por estabilidade, que é o que a gente tem naturalmente no ambiente. Tudo bem? Deixa eu focar aqui uma coisa. Então, para esse processo fotossintético, eu vou precisar, obviamente, da energia solar, a clorofila presente nas folhas desses organismos, dos vegetais, e você vai precisar, então, do gás. Olha lá, um elemento, tá? Químico, liberado pelo processo também, que a gente vai falar daqui a pouco, sobre a influência dos organismos animais que vão fazer respiração e liberar esse CO2. E esse CO2 vai ser captado, recuperado através do processo fotossíntese para que haja, então, liberação de oxigênio e também de glicose. É o processo básico que você já viu lá desde o ensino fundamental desse processo. Tem gente que ainda tem uma confusãozinha, mas é simples e é dessa forma que vai estar acontecendo entre os organismos fotossintéticos. Só consegue fazer fotossíntese quem tem a clorofila. Se não tiver clorofila, não vai conseguir realizar o processo fotossintético e jamais vai conseguir produzir glicose e muito menos liberar oxigênio. Tudo bem? Então vamos seguindo.
Com base na capacidade de produzirem ou não os compostos orgânicos, que compostos orgânicos, professora? Glicose, C6H12O6, tá? A partir de compostos inorgânicos. Quais são os componentes inorgânicos? A água e sais minerais. Presentes aonde? No solo, onde através das raízes as plantas, os vegetais vão conseguindo realizar essa absorção, tá? Tudo bem? E aí, ó, você tem então toda essa substância orgânica sendo introduzida em uma cadeia alimentar. Se nós prestarmos atenção em processos de ciclagem de matéria, a gente vai focar aqui nessa imagem, tá? Onde a gente tem aqui, ó, processos de fertilização. O que é a fertilização? É quando eu tenho nutrientes importantes como o enxofre, o nitrogênio, o potássio, o cálcio, presente nesse solo para poder ajudar no desenvolvimento desses vegetais. Porque a gente sabe que esses vegetais, eles são necessários para a nossa alimentação. Nós, humanos, classificados como organismos onívoros, tanto nos alimentamos de vegetais quanto de animais. Então, na nossa mesa, em nossas refeições, nós vamos ter esse equilíbrio. Só que, durante o processo de descarte daquilo que nós não conseguimos processar, tá? A gente tem os nossos dejetos, né? Os restos alimentares. E esse resto alimentar passa por um processo químico também, formando processo que a gente chama de chorume, né? Através do lixo. E aí você novamente vai ter uma ciclagem desses nutrientes que estavam presentes ali, que não estavam disponíveis, que não são necessários mais para a gente, mas para o solo, novamente, ele vai ser necessário. E aí a gente tem a participação dos agentes decompositores. Então, a energia, a matéria são fontes importantes para que haja toda essa estabilidade dentro de cada um dos sistemas. Na imagem aqui a gente está representando uma situação que nós passamos no nosso cotidiano, tá bom? Processos de compostagens ou corretivos orgânicos que vão fazer aqueles ajustes dos nutrientes químicos que os vegetais precisam para poder serem consumidos pela nossa população. Tudo bem? Então vamos seguindo? Então, quando a gente fala de organismos capazes de transformar substâncias inorgânicas em orgânicas, nós temos justamente a classificação de seres autotróficos. Seres autotróficos são as algas, os vegetais. Por que são classificados assim? A gente já frisou isso. Porque eles são constituídos por um pigmento que permite a eles absorver essa energia luminosa, certo? Essa energia luminosa, ela é vital para todos os grupos de seres vivos. Por quê? São a partir dos produtores, que são o nosso início da nossa cadeia alimentar, que tudo isso começa a fluir. Então, a matéria presente no corpo ou na estrutura de um vegetal, ela, para ser mantida, precisa da energia liberada e transformada dentro desse vegetal pelo processo fotossintético. Agora, no momento que esse ser vivo consegue realizar a fotossíntese, ele vai absorver a energia, vai utilizar essa energia para quê, professora? Para produzir mais folhas, para produzir os seus frutos, se for uma árvore frutífera, tá bom? Para o seu desenvolvimento, crescimento, para combater os agentes que podem estar tentando parasitar, tanto na sua copa quanto lá na sua raiz ou no tronco, porque os parasitas podem estar em qualquer um essas três unidades desse vegetal. E aí, essa energia, a partir daí, então, ela começa, já tem energia, já tem matéria incorporada, o que vai acontecer? Ela vai participar, então, do desenvolvimento de seres vivos. No momento que esse ser vivo, esse vegetal, morre, há início do processo de decomposição pelos fungos e as bactérias, e eles vão fazer o quê? Devolver a energia, né, professora? Não.
devolver a matéria, tá? A matéria que compõe. Olha aqui para mim. Às vezes fica difícil para você tentar entender ou compreender, né? Que a gente às vezes quer falar aqui em relação à matéria. Matéria, quando nós estudamos lá em química, ela é tudo que faz parte, né, do organismo, tá? Ou do objeto. Mas aqui a gente está falando do ser vivo, que está realizando um processo vital. Qual é o processo, professor? Da fotossíntese. Tudo bem? Então, quando esse organismo consegue fazer esse processo, ele vai armazenar energia e matéria, porque ele é feito de matéria. Todos nós somos feitos de matéria. Então, enquanto eu estou aqui viva, meu organismo, meu corpo, cheio de matéria, está me servindo para manter o meu organismo ativo. Só que a matéria sozinha não poderia fazer nada. Ela precisa da energia. É o combustível nosso. Então, para eu raciocinar, para eu correr de um cachorro que está me perseguindo, para eu desviar de uma bola, né, na hora lá do jogo, tem gente que não sabe jogar direito, vai jogar e sabe jogar a bola na cabeça dos outros, mas enfim. Então, para tudo isso eu preciso da energia. Mas só a energia também não me valeria de nada. Então, matéria e energia tem que estar fluindo no organismo. Agora, o que é o ponto importante da nossa aula de hoje? Presta atenção. Matéria, o organismo vai utilizando, quando ele morre, esse organismo morre e toda essa matéria, todos os componentes químicos dele não vão estar mais servindo porque o indivíduo está morto. Vai, então, sofrer a ação dos agentes decompositores e vão devolver para o solo. O solo vai novamente, dentro do solo, vai sofrer transformações químicas e vão ser incorporados novamente para os vegetais. Então, você tem uma ciclagem, um ciclo da matéria. E a energia, a gente viu dentro da cadeia alimentar, ela vai diminuindo de um nível trófico para o outro, tá? Níveis tróficos, produtores, consumidores primários, secundários, terciários, como nós vimos na aula anterior. Então, a energia diminui a cada fluxo, né, ou cada nível que ela vai passando, fluindo. Tudo bem? Então, olha lá, pode me tirar. Ok. Podemos passar aqui. E aí, nós vamos ter nós. Sim, professora. Sim, sim, sim. Nós somos seres heterotróficos. Então, a partir dos produtores, tá? Que são classificados como os autróficos, todos os demais são heterotróficos. E o que seriam isso? Seres que precisam consumir a matéria orgânica, tá? Para quê? Para obtenção de energia. Tem gente que costuma dizer, eu sinto... Por que você precisa comer? Porque eu sinto fome. Você sente fome porque o teu corpo precisa de energia. E isso é uma situação que o teu organismo faz. A barriga começou a roncar, dá um pouco de dor de cabeça, dá uma certa irritação, porque ele está induzindo você. Vai buscar alimento, porque é através desse alimento que eu preciso e vou obter energia. Então, às vezes, a pessoa não se toca, né? E aí o organismo tem que fazer alguma coisa, tá? A alimentação constitui a forma de transferência de energia de matéria entre os seres vivos de um ecossistema para o outro. Tudo bem? Então, cada um desses organismos presente nesse ecossistema, os consumidores, os produtores, os decompositores, todos eles estão conectados, fluindo neles a energia, fluindo neles a matéria. Essa é a energia que está presente no ambiente e que é de suma importância para essa manutenção desses ecossistemas. Tudo bem? Fluxo de energia, como é que isso vai estar acontecendo então, prof? Olha lá, a partir do Sol, essa energia é transformada pelos seres autotróficos, classificados então dentro do ecossistema como os produtores, tá? Vão ser passados em cada nível trófico. Cada um dos níveis tróficos vão respeitar e vão passar, então, por esse processo. Aí eu vou colocar aqui, ó, só para você não esquecer. Tá bom? Opa!
Beleza. O que é isso aí, professora? PCC, C2, C1, C2, C... Produtores, consumidores primários, que são os herbívoros, lembram? Aí você tem os consumidores secundários, terciários, quaternários, que podem ser carnívoros ou onívoros. E aí, quando eles são onívoros, podem ocupar níveis diferentes. E aí você tem os decompositores. Cada um desse aqui é um nível trófico. E o que vai acontecendo com a energia em cada um nível? Diminuindo. E a matéria vai estar circulando. Deixa eu colocar com outra corzinha aqui, azulzinho para você. Essa matéria vai estar circulando e voltando para os produtores. Tudo bem? Vamos seguindo então. De fato, uma grande parte da energia contida nos alimentos é gasta pelos seres vivos em atividades vitais. Que atividades são essas? São aquelas que precisam estar acontecendo, porque se não acontecer, esses organismos podem vir a óbito, como respiração. A gente está falando aqui de respiração física, tá? Por exemplo, a pulmonar, realizada pelos animais aquáticos, respiração branquial, ou pelos insetos, a filotraqueal, então um processo de troca mesmo gasosa. Mas existe também a que a célula vai estar realizando, que é a respiração celular, certo? Que é justamente aquela que pega a glicose, pega o CO2 liberado lá pelos vegetais, aqui, ó. Eles, através da fotossíntese, liberam a glicose, liberam o oxigênio, e aí os animais que realizam a respiração celular, nós, classificados como heterótrofos, vamos pegar essa forma e vamos transformar isso em gás carbônico e água. E aí vai estar tudo em equilíbrio, tá bom? Outra situação também vital, reprodução. A gente já falou isso várias vezes aqui dentro das outras unidades, que a reprodução ela é importantíssima para a manutenção da espécie. Se uma espécie deixa de se reproduzir por falta de hábito, perda de hábitat ou destruição do nicho delas, né? Enfim, elas não vão ter como se manter porque elas não vão chegar à fase reprodutiva. E não chegando à fase reprodutiva, essa espécie vai entrar em extinção. Simples assim, tá? Deixa eu colocar assim aqui. Ok? E também uma outra forma de liberação é a excreção. Professora, excreção? Todas as formas de excreção, a liberação de suor, né, a transpiração, a urina, as fezes, são formas de excreção. Então, todos esses três processos, respiração, reprodução e excreção, são formas de quê, professora? Perdas, gastos de energia. E aqui nessa imagem a gente consegue visualizar, então, a minha cadeia alimentar. Lembram que a cadeia ela é unidirecional. E aqui todos os níveis, ó, o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível. Lembrando que as cadeias, normalmente, elas não vão passar do quarto nível trófico. Por quê, professora? Justamente porque essas perdas, tá, fazem com que a energia em cada nível vá diminuindo e não aumentando. Então, não seria inteligente para os organismos lá do quinto, sexto nível trófico, que energia eles iam ter para se reproduzir? Porque qual vão ter para se manter, tá bom? Vamos lá. Desta forma, numa cadeia alimentar, 10% de energia contida no nível trófico passa para outro nível trófico. E essa quantidade de energia disponível vai diminuindo. Foi justamente o que a gente acabou de falar aqui, tá? Então, a plantinha produziu, através da fotossíntese, matéria e, através da fotossíntese, energia, que vai estar sendo incorporado por cada um desses organismos. E quando esses organismos respirarem, se reproduzirem, tudo isso vai estar sendo liberado, perdido em cada um dos desenvolvimentos, na busca de alimento, na reprodução, enfim, nas interações que esses seres vivos realizarem com o meio e entre eles, você vai ter essa perda de energia. Eu acho que ficou bem claro nesse sentido, né?
Então, olha lá, uma cadeia alimentar não ultrapassa o 5º nível trófico, que a gente estava falando anteriormente, já que a partir desse nível a energia disponível é mínima. O número de seres vivos por nível trófico também diminui. Isso é interessante, tá? O número, presta atenção, de seres vivos por nível trófico vai diminuindo para os que ocupam níveis tróficos superiores. Olha o que a gente tem, parece um bolo. Bolo de casamento, não é? Então, em cada um desses níveis, eu vou ter uma quantidade ou um grupo de organismos presentes ali, porque eles fazem um papel específico. Então, não tem como uma árvore, uma alga, estar no topo dessa pirâmide aqui. Por quê, professora? Porque a gente sabe que eles são seres autotróficos. Se são seres autotróficos, eu preciso incluí-los aonde? Aqui, ó, no primeiro nível, onde estão os produtores que iniciam a cadeia alimentar. E aí, todo o restante vai usufruir dessa energia, dessa matéria. E aí a gente pode perceber que a cada um desses níveis você vai ter uma quantidade também menor de seres vivos que vão estar compondo esse nível trófico. Por quê? Justamente por essa perda de energia, tá? A energia que é disponível em cada uma delas vai diminuindo, não seria interessante. Vamos seguindo? Aí aqui a gente tem mais uma representação, onde a energia entra na forma de luz solar e sai na forma de calor. Professora, esses organismozinhos, todos eles estão passando muito calor, é? É o sol que realiza esse processo. Presta atenção, quando a gente fala em decomposição, que a gente sabe que são os fungos e as bactérias que realizam, se você já fez compostagem na sua casa, você vai perceber, quando a gente faz a composteira, que ela tem uma diferença de temperatura, não é? Por que elas têm essa diferença de temperatura? Porque a gente tem ação de organismos, tem reações químicas sendo realizadas por esses seres vivos, sendo trocada. Toda vez que a gente fala em troca entre o organismo e o meio, a gente está falando de transferência de energia, tá? Então, o organismo, os nossos animaizinhos, eles também trocam esses fluidos com o meio. Você já pegou no cavalo, depois que ele faz o serviço dele, coloca os animais lá no curral, e aí ele fica cansado, e você vai passar a mãozinha nele, ele tá todo suadinho. Aquilo é perda de energia. Ele teve um gasto de energia para poder acompanhar você, para colocar todos os animais em seus devidos lugares, para ficarem protegidos ali, né? Então, tudo isso é gasto. Quando o animal se alimenta, ele vai fazer o processo de digestão. Também tem perda de calor. Também tem elevação de temperatura, tá? E tudo isso em busca de uma presa, enfim, tá? Então, todas as atividades executadas por esses organismos vão estar passando por esses processos de modificações e interações entre o meio biótico e o meio abiótico que está caracterizado aí. Tudo bem? Na passagem de um nível trófico para o outro nível trófico, a energia disponível ela vai diminuindo desde os produtores até o último consumidor, pode ser o quaternário, ou às vezes, muito raramente, você vai encontrar o quinto, né? Lá na sua cadeia. Por esse motivo, as cadeias alimentares, geralmente, não têm mais de 5 níveis tróficos. E aí a gente tem uma representação dessas transferências a partir do que nós chamamos de pirâmides ecológicas, tá? Então, dentro das pirâmides ecológicas, nós vamos ter a organização de indivíduos. Presta atenção aqui, ó. Ao longo de uma cadeia alimentar, ocorrem essas transferências, gastos, perdas, quer da matéria, quer da energia, de nível trófico para nível trófico. Então, dos produtores para os consumidores primários, ou dos consumidores primários para os secundários e assim, respectivamente. Por essa razão, o número de indivíduos vai diminuindo conforme o nível trófico vai aumentando. Então, a energia vai diminuindo,
A quantidade de indivíduos em cada um desses níveis tróficos vai diminuindo também. A cadeia ela pode aumentar, mas isso aí vai diminuindo a energia e a quantidade de indivíduos. Para ilustrar este fato, utilizam-se as pirâmides ecológicas que traduzem graficamente as variações de número, presta atenção, número, deixa eu colocar com outra coisinha aqui, número, massa e energia nos ecossistemas, mostrando as relações entre os diferentes níveis em termos de quantidades. Cada grau de uma pirâmide corresponde a um nível trófico. E para isso, a gente vai ter 3 tipos de pirâmides ecológicas, justamente baseadas nessas variações. Então, vamos dar uma olhada como é que vai ficar isso? Olha, primeiramente, a gente tem a pirâmide de números. A pirâmide de números, anota aí no seu caderno, não é para ficar só olhando aqui. Vai anotando também, tá bom? Então, nós temos 3 pirâmides representando, então, a quantidade de organismos presentes em cada nível, o número de biomassa e o número de energia, a quantidade de energia disponível em cada um desses níveis. Tudo bem? A primeira pirâmide, pirâmide de número, então, ela vai ser construída com base no número de indivíduos existentes em cada nível. Então, nessa representação aqui, esse bolozinho, eu tô com fome, né? Porque eu tô pensando em bolo, mas quando eu vejo, eu só lembro de bolo. Então, aqui a gente tem 5.000 plantas, tá? 5.000 plantas dentro de um ecossistema terrestre. E nós vamos ter aqui 700 gafanhotos que vão estar participando da alimentação dessas plantas. E aí, predando esses gafanhotos, nós vamos ter quem? Os anfíbios, os nossos sapinhos. E a gente sabe que as serpentes adoram anfíbios. E aí a gente poderia continuar a nossa cadeia, mas enfim. Essa cadeia é representada agora em pirâmide e a pirâmide de números, então vai mostrar o quantitativo de cada indivíduo em cada um dos níveis tróficos. O que a gente consegue observar na pirâmide de número, professor? Ó, eu tenho uma base bem larga. E essa base, ela vai diminuindo em cada um, né? Porque a quantidade de indivíduos vai diminuindo. A gente já entendeu por que vai diminuindo. Por causa da quantidade de energia disponível em cada um desses níveis. E agora, a pirâmide de biomassa. Ela vai ser construída a partir de variáveis como peso seco e o valor calórico ou outras medidas de quantidade de matéria. Então, a gente, quando vai fazer um estudo de uma determinada área, a gente faz análise dessa biomassa. E, normalmente, para não correr a inferir, fazer medições errôneas, o que a gente faz? A gente faz o peso dessa matéria seca mesmo. A gente bota para secar, para poder fazer realmente verificar e analisar o fato, né, como realmente ele é, tá? Então aqui a gente tem, ó, 1.000 quilos, né, de feno. Aí você tem esse feno servindo de alimento para o gado e esse gado, então, vai estar servindo de alimento para os seres humanos. Então, em cada um desses níveis tróficos, cada um deles, você vai ter a análise, no caso da pirâmide de biomassa, dessa estrutura ou dessa massa seca presente, ou matéria orgânica aí presente, dentro de cada um nível. E a gente consegue perceber que tanto na pirâmide de número quanto na pirâmide de biomassa, a base ela é bem ampla, bem larga, tá bom? Mas ela vai diminuindo também consequentemente. Vamos para a pirâmide de energia. A pirâmide de energia ela é construída a partir da taxa de fluxo de energia ou a produtividade dos seus sucessivos níveis tróficos. Então, você consegue também perceber a presença daqueles que vão estar realizando o processo fotossintético, mas agora a análise é feita em quilocaloria. Então, o fitoplâncton produz aqui nessa pirâmide 36.380 quilocalorias.
o zooplâncton, que são os pequenos organismos vivos, tá? Animais, 590 quilocalorias. E o peixinho, prof? O peixinho apenas 40 quilocalorias. Então, o que vai acontecer na pirâmide de energia que você não vai ter em nenhuma outra ou nas outras, né, que é a pirâmide de biomassa e a pirâmide de número? Na de energia, eu não posso ter de forma nenhuma uma inversão. O que é isso, professora? Eu não posso ter uma base menor sobre uma estrutura menor, tá? Isso na pirâmide de energia não pode acontecer. Por quê? Porque na pirâmide de energia eu estou falando da energia produzida pelos seres autotróficos. Então, você tem 100% de energia sendo produzida aqui. E esse 100% de energia vai ser consumido e vai ser passado aqui uma porcentagem inferior. E em cada um dos níveis, essa porcentagem vai diminuindo. Então, a base sempre é mais larga e você vai ter o bolozinho certinho. Na pirâmide de número, você pode ter a inversão, porque eu posso ter uma árvore, não é indivíduo? Eu posso ter uma árvore e essa uma árvore com vários organismos que estão se alimentando dela. Então, você teria uma base menor. Tudo bem? Então, vamos lá? Ciclo da matéria. O ciclo da matéria é um processo fundamental à vida na Terra e é através dele que se renova a matéria, quer mineral, quer orgânica, de modo a que esta exista permanentemente em todas as formas necessárias aos seres diferentes. A matéria é tudo que tem massa. Encontra-se em cada pessoa, em cada pedra, em cada gota. Então, tanto nos organismos vivos quanto nos organismos não vivos, nós vamos ter essa estrutura, a matéria, né? Pode-se dizer que o ciclo da matéria desenvolve-se em 4 etapas essenciais. Primeira etapa, da matéria mineral para a orgânica, do ser autotrófico para os consumidores, dos autotróficos e heterótrofos para os decompositores e esses decompositores, então, devolvendo essa matéria orgânica para a mineral. Tudo bem? Então, aqui a gente tem essa representação. Os produtores produzindo, então, realizando fotossíntese, passando, então, a produzir essa matéria orgânica e essa matéria orgânica circulando em todos os organismos vivos e agora essa matéria orgânica sendo transformada em matéria inorgânica novamente. Tá bom? E onde você vai ter a presença dos organismos produtores, que são os autotróficos, e você vai ter todos esses aqui como organismos heterotróficos. Ok? Da matéria mineral para a orgânica, você tem então o processo fotossintético realizado pelos seres autotróficos, onde a água, o gás carbônico vai ser produzido, né? Então, a glicose, que é a matéria química. Do ser autotrófico para os consumidores, eu vou ter, então, essa transferência, né? Essa transferência dessa matéria orgânica circulando por todos os níveis tróficos, todos os representantes da minha cadeia. E quando eu tenho, da matéria orgânica para mineral, então a ação dos agentes decompositores que vão renovar, permitir a ciclagem dessa matéria e fazendo com que o meu ecossistema se mantenha estável. Tudo bem, galera? Então, olha aqui para mim. Tudo que importa é energia e a matéria circulante. Energia em cada nível trófico vai diminuindo e a energia, a matéria pode ser reciclada, renovada a cada nível. Tudo bem? Então eu te aguardo para a nossa revisão já já. Tchau, tchau!